Então, os professores têm até quinta para lançar a nota amanhã. Aí eu acho que até sexta, porque vai ter o conselho ainda, né? Não teve. Mas vamos lá. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao quarto bimestre. Vamos lá para os recados paroquiais, né? Vou aproveitar que o Cauã estava perguntando, aí eu vou... os professores, eles têm essa semana para fechar os boletins de vocês, fazerem um lançamento de nota. E aí eu acredito que a escola vai estar mandando informativo, né? Quando já vai estar realmente liberado os boletins de vocês. Mas eu acredito que no máximo até segunda-feira que vem, sexta-feira dessa semana, já está desenrolado isso daí, tá bom? Porque as notas já estão fechadas, os professores estão lançando certinho os diários. Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar, gente? Quarto bimestre, nós vamos trabalhar a base do terceirão de vocês. Qual é a base do terceirão de vocês? Química orgânica. Eu lembro que desde a primeira série eu sempre falava para vocês que a química no ensino médio ela é dividida em etapas. Na primeira série a gente estuda química geral, que é a parte da química inorgânica. Na segunda série, que é o que vocês estão, a gente estuda fisicoquímica, que é mais cálculo de física envolvido com química. E no terceirão a gente estuda química orgânica, né? Os compostos orgânicos, o estudo do carbono. Então, nós vamos iniciar isso na unidade, no livro 9 de vocês, na unidade 17, e eu preciso que vocês se apaixonem por esse conteúdo e comprem um peixe. Por quê? Isso é importante para vocês. Enem vestibular é um dos top, de assunto top, que sempre cai. Então, em questão de porcentagem, sempre cai orgânica, tá? É tipo assim, o top 3 do Enem. Primeiro é cálculo estequiométrico, que é conteúdo da primeira série, regrinha de 3. Depois, fisicoquímica, que são os conteúdos da segunda série, e orgânica. É o que mais cai no Enem. Desde 2009 a 2019 tem um estudo, então a grande porcentagem de questões que cai é desses 3 principais assuntos. Tem outros conteúdos também, mas esses são os principais. Então, vamos lá. Vou começar a apresentação, vou começar a apresentar o conteúdo. Quem tem o material, quem já pegou o material aí, tá bom? Já vai abrindo. Nós vamos começar lá na página 4 e aí vocês vão acompanhando. Eu vou usar aqui um quadro para mim rabiscando, mas vocês vão acompanhando no livro de vocês. Então, é o seguinte, introdução de química orgânica. O que estuda química orgânica, professora? Química orgânica, ela estuda a química do carbono, tá? Então, tudo aquilo que estuda sobre o carbono, essa é a definição atual. Mas antes, a química orgânica, né, ela era dividida, ela era conhecida, né, como a teoria da força vital. Como assim? Na verdade, Berzelius, que é esse cara aqui, ó, bonitão, né, ó, ele dizia o seguinte, que a força vital é inerente da célula viva e o homem não poderá criá-la em laboratório. Em outras palavras, Berzelius, né, John Berzelius, dizia que os compostos orgânicos só eram possíveis ser obtidos através de seres vivos, né, de seres vivos. Hoje em dia, nós já sabemos, e isso ficou comprovado, que não é bem assim, que nós conseguimos extrair compostos orgânicos através de produtos inorgânicos. Então, aqui, ó, esses 3, né, mas principalmente o John Berzelius, que foi o precursor da teoria da força vital. Então, ficou um tempão aí, né, essa chave de braço aí, dizendo que os compostos orgânicos, que são os compostos derivados de carbono, só poderiam ser obtidos através de seres vivos, ok? Aí, o que aconteceu? Veio esse lindão aqui também, ó, porque os homens eram bonitos naquela época, né? Ó, que charmoso, né? Veio Frederick Euler, né? O que Frederick Euler disse, então, né? Que ele refutou sobre a teoria de Berzelius. Euler disse, e ele fez um experimento, na verdade. Ele pegou e colocou um determinado composto dentro de um papelzinho numa gaveta escura.
E quando ele foi mexer naquela gaveta e abriu aquele papelzinho, ele viu cristais, né? Semelhante a uns cristais que ele já tinha visto antes na urina, né? Mas isso era um sal. Ele pegou um sal, colocou um sal inorgânico, colocou dentro de um papelzinho e guardou dentro da gaveta. E depois que ele estava mexendo nessa gaveta, ele abriu aquilo lá e viu cristais semelhantes ao que ele tinha analisado na urina, né? Então ele foi no microscópio, na época nem era laboratório, no laboratório era totalmente diferente. Colocou no microscópio e observou que aqueles cristais eram ureia. Então, Euler, ele conseguiu sintetizar ureia através do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. E foi aí, então, que derrubou por terra a teoria de força vital, e aí nós conseguimos chegar na conclusão que os compostos orgânicos, eles podem sim ser obtidos através de sais inorgânicos, de coisas inorgânicas, e não apenas de seres vivos. Imagina, eu quero obter petróleo, né? Só que eu tenho que matar uma pessoa, eu tenho que pegar um pedaço dela. Não, né? Nós temos outras maneiras de sintetizar vários compostos derivados do carbono, né? Vários compostos orgânicos. Esse último bonitão aqui, ó, né? Ele é chamado, eu vou colocar de outra cor. Ele fez muita diferença na química orgânica atual, porque ele classificou muita coisa da química orgânica, e ele é chamado de pai da orgânica, né? Pai da química orgânica. O nome dele é Auguste Kekulé, tá? Então, ó, houve uma evolução. Primeiro, Berzelius disse que os compostos orgânicos só eram possíveis ser obtidos através de seres vivos. Veio, então, Frederick Euler, e através do cianeto de amônio, que eu vou mostrar a equação no próximo slide, ele obteve ureia, que é um composto orgânico que nós temos na nossa urina, né? E o Kekulé, que é classificado como pai da química orgânica, ele trouxe algumas classificações que a gente vai observar. Gente, e o povo daquela época, eles eram tão criativos, mas tão criativos, que eu vou até colocar minha cara aqui, tela cheia, para vocês verem. O Kekulé, quando ele foi fazer a classificação, eu acho que já deve ter comentado com vocês, ele sonhou com o benzeno, que é um composto que tem na gasolina. Pode observar ainda. Quando você vai abastecer o carro, tá escrito lá, benzeno, tóxico, tal. Mas vamos lá. O que Kekulé fez? Ele queria explicar como eram as cadeias fechadas de compostos de carbono. E ele ficou se batendo tanto nisso que ele sonhou com uma corda mordendo o próprio rabo. E daí que ficou aquela cadeia fechada, o benzeno, né? Então, houve uma evolução. Por isso que o pai da química orgânica é conhecido como Auguste Kekulé, mas agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, vou mostrar a síntese de Euler, tá? Que Euler fez. Então, seguindo aqui, ó, vamos lá, pronto. Ó, então, deixou de ter essa crença que era obtida através de seres vivos a partir da síntese da ureia, que foi Frederick Euler, que eu já falei para vocês, que conseguiu pegar um composto que era inorgânico, isso aqui era um sal, e era um sal inorgânico, ele colocou dentro da gaveta. O que significa esse triângulo aqui? Calor, né? Combustão. Então, ele teve, durante esse processo dessa reação química aqui, ó, houve calor. Então, sempre que tiver esse triângulo aqui, gente, é calor, tá bom? Foi fornecido calor para esse processo. Então, ele obteve a ureia, né, que é um composto, aqui a ureia, que é um composto orgânico, tá? Então, essa é a equação da síntese da ureia. Cai sempre questão, vocês vão olhar no livro, vão olhar no caderno de atividade de vocês, em questões de Enem vestibular, que sempre cai uma questão com essa equação aqui, falando da síntese da ureia, tá bom? Então, vamos lá. Depois, como eu disse, Kekulé, né, Auguste Kekulé, ele foi conhecido como o pai da química orgânica,
Por quê? Porque ele conceituou química orgânica como a química que estuda os compostos derivados do carbono, tá? Quero falar uma coisa muito importante que confunde. Vou até rabiscar aqui, depois eu apago. Professora, mas dióxido de carbono é CO2 e tem carbono. Beleza, mas lá na primeira série do ensino médio, né, nós aprendemos que quando tem oxigênio, esse é um óxido. E se ele é um óxido, aqui o carbono, ele está classificado como um composto inorgânico, ele não é um composto orgânico que a gente vai estudar. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Tem alguns compostos que eles possuem carbono, porém, vocês vão ver pelos grupos funcionais, que vocês vão aprendendo ainda, né? Que vocês vão ver que pelos grupos funcionais que existem, eles não são orgânicos, eles são inorgânicos. Vou dar um outro exemplo, ácido carbônico. Ó, ele tem carbono, mas como a molécula tem hidrogênio na frente, isso é um ácido. Isso é um ácido inorgânico, que nós vimos lá na primeira série. Então, o que que acontece? Existem compostos que vão possuir carbono, porém não se aplica a compostos orgânicos, beleza? A gente vai aprender como que a gente classifica um composto orgânico. Então, é isso que a gente vai começar a fazer a partir dessa aula, tá? Para vocês não confundirem com inorgânicos. Então, é o seguinte, houve a síntese da ureia, deixou aquela teoria da força vital, Kekulé classificou várias coisas, né? E aí nós vamos entrar numa coisa chamada tetravalência do carbono. O que que significa isso? Tetravalência significa que ele faz 4 ligações, né? Vamos pensar, nós vamos estudar o carbono. O carbono, isso vem lá de ligações químicas também na primeira série. Ele é da família 4A. Então, significa que ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, certo? Só que ele tem que seguir a regra do octeto. E se ele tem que seguir a regra do octeto, ele precisa fazer mais quantas ligações? Mais 4 ligações, certo? E quando ele for fazer essas 4 ligações, ele pode fazer 4 ligações simples, ok? Ó, ele pode fazer 4 ligações simples, ó, aqui as ligações simples. Ele pode fazer ligação simples e ligação dupla. Ele pode fazer 2 ligações duplas. E ele pode fazer, por exemplo, uma ligação tripla e uma ligação simples. No final das contas, ele tem que fazer 4 ligações. Ó, se ele fizer 4 ligações simples, 5, 6, 7, 8. Fechou? Se ele fizer 2 simples e uma dupla, 5, 6, 7, 8. Se ele fizer 2 ligações duplas, 5, 6, 7, 8. Se ele fizer uma simples e uma tripla, 5, 6, 7, 8. Por que que eu tô falando isso para vocês? Vou até voltar aqui e colocar minha cara para vocês olharem. Seguinte, esse tipo de ligação vai depender do composto que o carbono está se ligando, né? Nós vamos estudar que o carbono, ele faz um encadeamento. O que que é isso? Ele se liga com outros elementos, formando o que a gente chama de cadeia carbônica, né? Cadeia que tem vários carbonos, né? Então, o que que acontece? Se vai ser ligação simples, se vai ser ligação dupla, se vai ser ligação tripla, se vai ter dupla e simples, se vai ser tripla e simples, vai depender com quem ele está se ligando, ok? Que é conceito de ligação química que vocês precisam, beleza? Mas, voltando aqui, agora a gente vai para o que nos interessa, é o seguinte, ó. Então, nós acabamos de observar, né, que o carbono, ele é da família 4A, precisa fazer mais 4 ligações, e é por isso que ele recebe esse termo de tetravalente, né? Ele é tetravalente. Por quê? Porque ele já possui 4 ligações e vai fazer mais 4. Ele é da 4A, né? E aí ele precisa fazer mais 4 ligações aqui para ficar estável. Beleza. Quem chegou nessa questão de valência do carbono foi esse Eduard
Frankland aqui, ó, né? Ele que disse, né? Ele que falou, descobriu que o carbono, para seguir a regra do octeto, precisa fazer mais 4 ligações, né? E aí veio o Kekulé, que a gente falou sobre ele, já falei, né? Que ele é o pai da química orgânica, e ele colocou algumas classificações para essa tetravalência. E Cooper, né? Que também foi porque algumas pessoas falam assim, falam sozinhos, né? Fala só do Kekulé. E na verdade não. A tetravalência do carbono, que é descobrir que ele faz 4 ligações, seguem vários quesitos. Quais são os quesitos? O Eduard falou sobre a valência, depois Kekulé explicou mais sobre a necessidade dele ter que fazer 4 ligações, e Cooper, múltiplas valências. Vou explicar tudo isso para vocês, tá? Ó, primeira coisa, vamos com muita calma nessa hora. Como eu já disse, ó, aqui, esse carbono tá fazendo 4 ligações simples. 1, 2, 3, 4. As ligações, quando são simples, a gente chama de ligações sigmas, tá? Então, ó, isso aqui é um tracinho de ligação simples, beleza? E quando a ligação é simples, a gente chama de ligação sigma, tá? Parece esse negocinho aqui, essa lambda. Quando a ligação é dupla, né? O que vai acontecer quando a ligação é dupla? Nós vamos ter uma ligação que a gente chama de ligação sigma em cima e a de baixo é chamada de pi, tá? Então, quando a ligação ela é dupla, nós temos essa múltipla valência. O tracinho de cima a gente chama de ligação sigma e a de baixo a gente chama de ligação pi, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Quando a ligação ela é tripla, certo? Ó, isso aqui é uma ligação tripla. Como que fica a ligação tripla? Isso está lá na página 7 do livro de vocês, tá, gente? Eu vou ter primeiro pi, depois sigma, depois pi. Professora, eu lembrar essa ordem para mim é importante? É de extrema importância, tá bom? Então, vamos lá. Nós já vimos que o carbono tem que fazer 4 ligações, podendo ser elas todas simples, simples e dupla, simples e tripla, dupla e dupla, ok? E isso que vai interferir, então, nas múltiplas valências. Significa que, né, nosso carbono, e todas essas aqui, gente, ó, observação bem importante, né? O que eles estão fazendo aqui é um compartilhamento de elétrons. Todas essas ligações aqui, ó, são ligações covalentes, eles vão estar compartilhando elétrons entre si, tá? Então, as ligações, elas têm esse tipo de hibridização, a gente chama, né? E o que é isso de hibridização, professora? Pelo amor de Deus, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou falar aqui, tá? Deixa até um espacinho, ó. Pensa lá comigo que o carbono tá fazendo 4 ligações simples. Então, significa que esse tracinho é uma ligação sigma, uma ligação sigma, uma ligação sigma e uma ligação sigma, ok? São 4 ligações sigmas, né? Essas 4 ligações sigmas aqui, ó, 4 ligações simples, a gente chama de hibridização sp3, ok? Vamos lá, vou colocar o meu rosto de novo para vocês lembrarem disso, depois dessa coisa ridícula que eu vou fazer, vocês nunca mais vão esquecer. Pensa aqui meus dedos, ó. Tá representando as 4 ligações. Se ele fez 4 ligações simples, 1, 2, 3, 4, pensa aqui comigo, ó. 1, 2, 3 espaços, sp3. Quando o carbono, digamos que aqui minha mãozinha é o carbono, tá? Imagina um C. Esse carbono, ele tá fazendo 4 ligações simples. Então, quantos espaços vazios tem entre essas ligações? 1, 2, 3. Chama-se sp3. Então, quando eu olho para um carbono e o carbono fez 4 ligações simples, a hibridização dele é sp3, beleza? Tenho certeza que vocês vão traumatizar a mente, não vão esquecer mais disso. Vamos lá, vou para o outro agora. Professora, mas se o meu carbono, né, ele tiver ligação dupla e 2 simples, vamos lá. Como que vai ficar?
Eu tenho uma ligação sigma, eu tenho uma ligação sigma, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi, ok? Então, quando ela for assim, ó, eu vou ter a hibridização que a gente chama de sp2. Vou mostrar para vocês de novo. Vocês não vão esquecer mais também não, tá? Como que ela vai ficar? Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó, para a apresentação. Pensa comigo, né? Que essa daqui é a ligação dupla, ok? Ó, olha que coisa bonita. Ligação dupla, essa aqui. E essa ligação simples e simples. Quantos espaços vazios a gente tem? 1, 2. SP2. SP2. Ó, 2 espaços vazios. Quantas ligações o meu carbono está fazendo? Pensa que a minha mão aqui é o carbono. Podia ter desenhado C, né? Então, ó, 1, 2. Por isso que é SP2. Agora, vamos lá. Vamos voltar para a apresentação aqui. E quando, né, professora, mas eu tenho outra possibilidade do meu carbono se ligar. Ele pode fazer 2 ligações duplas. Ó, que ele vai estar fazendo as 4 ligações. Se ele é da 4A, precisa fazer mais 4 ligações. Então, ele fez 2 duplas. Como é que vai ficar nesse caso aqui, quando ele fizer 2 ligações duplas? Vai ficar assim, ó. Sigma, pi, sigma, pi. E ele vai chamar de SP. Mas já vou aproveitar aqui e vou fazer a última possibilidade. Pode ser uma dupla, ou perdão, uma tripla e uma simples. Como é que vai ficar, professora, quando ele fizer uma simples e uma tripla? Então, vai ficar sigma, aí aqui vai ficar pi, sigma, pi. Beleza? Que também vai ser chamada de SP. Então, é o seguinte, aqui, ó, existem 2 possibilidades de SP. Pode ser 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples. Vou mostrar para vocês como isso vai ficar, então. Pensa aqui comigo. Minha mão de novo. E eu tenho 2 ligações duplas. Ligação dupla, certo? Quantos espaços vazios tem? SP. Só tem um espaço vazio. E se eu tiver uma ligação tripla, isso aqui é uma ligação tripla, e uma ligação simples, eu só tenho um espaço vazio, SP, tá? Então, vamos lá. É importante a gente saber o tipo de ligação envolvida no carbono, porque eles fazem ligações covalentes, eles compartilham elétrons para seguir a regra do octeto, o carbono, e o carbono tem que fazer mais 4 ligações. Fechou? Pode ser simples, pode ser dupla, pode ser tripla. E isso vai influenciar se ele vai ter a hibridização SP, SP2 ou SP3. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo está acompanhando, processando tudo isso que eu estou falando? Alguém quer perguntar, falar, fazer uma observação, qualquer coisa? Tranquilo? Manda um ok aí. Oh. Isso não tem na apostila, né? Esse não tem o quê? Não tem na apostila, né? Tem sim. Em que página, por favor? Ó, na página, página 5, aí que é a ligação pi, sigma, tá lá na página 7. Aí depois vai seguindo a hibridização dos carbonos, mas tá tudo descrito lá até a página 9, que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu ver. Mas isso de SP e tal, tá... É porque não tá escrito aí, mas tá desenhado certinho, ó. Não tem essa tabela da página 7 de baixo? Eu vou até projetar aqui, peraí, que eu tenho ela. Vou mostrar aqui no livro, ó. Opa. Aqui, ó. Essa tabela aqui, é isso aqui que eu tô falando para vocês. Só não tá escrito, aí vocês têm que fazer essa observaçãozinha, tá? Vou escrever aqui para vocês agora, ó. Vou fazer de rosinha. Peraí. Ó, aqui não são 4 ligações simples, ó. 1, 2, 3, 4. O nome dessa geometria, que a gente estudou lá na primeira série, é tetraédrica. São 4 ligações simples, que são as ligações sigmas. Qual é o tipo de hibridização desse carbono aqui? SP3, ok? Agora, vamos lá. Ó. Aqui, ele está de maneira condensada, né?
Mas, em outras palavras, ó, o desenho, ó, são duas ligações simples, que foi o que eu fiz para vocês, e uma ligação dupla. O nome dessa geometria é trigonal plana, certo? Então, são duas ligações simples e uma dupla. No total, a gente vai ter 3 ligações sigmas e uma ligação pi, ok? E ele vai ter a hibridização sp2, que foi o que eu expliquei para vocês. Agora, vamos lá. Esse primeiro exemplo. Eu tenho esse carbono aqui, ó, tá fazendo uma ligação simples e uma tripla. Esse outro carbono está fazendo uma ligação simples e uma tripla. Então, ele é chamado de sp, a hibridização. Mesma coisa no exemplo de baixo. Esse carbono, ele está fazendo, ó, esse carbono aqui está fazendo dupla e dupla ligação. Então, ele tem 2 duplas ligações. Ele também é sp. Então, assim, está aí no material de vocês, mas de outra maneira, tá? Só anotem essa observação. Tá lá na página 7, na tabela vocês podem fazer essas observações chamada hibridização, tá? Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é a hibridização, ok? Dos compostos orgânicos. Então, essas aqui eu coloquei. Vocês completem aí a tabela de vocês. Então, nós já estamos lá na página 7. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui no livro de vocês, fazer um exemplo, para vocês assimilarem onde que a gente vai aplicar isso. Espera aí. Pega aí na página 9 de vocês, ó. A 9? Não, deixa eu procurar outra página aqui, uma cadeia maior. Vou pegar nos exemplos mesmo. Mudei de ideia, vou ter para 9. Vamos lá, ó. Aqui. Esse primeiro exemplo aqui, ó, tá? Digamos, né, que eu pergunte para você qual é a classificação, né, qual é o tipo de ligação, se é sigma, vou mudar a pergunta, peraí, deixa eu reformular. Quantas ligações sigmas e ligações pi existem nesse composto orgânico, que é assim que pode aparecer no Enem vestibular. E que tipo de hibridização existe entre os carbonos, que é isso que vai cair no vestibular. Então, vamos lá, vamos olhar. Nesse composto que chama-se butano, eu só tenho ligações simples. Então, eu vou contar todas as ligações simples, que o nome dela, a gente acabou de conhecer, é sigma. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa eu ver, esqueci de contar alguma? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele tem 13 ligações sigmas, tá? Tem ligação pi aqui? Não, porque eu não tenho dupla e nem tripla ligação, certo? Então, analisei esse quesito. Agora, se a gente fosse analisar a hibridização, que é outra coisa, né, que eles pedem também. A hibridização é para saber se ele é sp3, sp2 ou sp. Quem que eu vou olhar? Eu vou olhar o hidrogênio? Não, eu estou analisando o carbono. Eu vou analisar esse carbono aqui. Esse carbono tem 4 ligações simples. Então, significa que ele é um sp3. Ok? Aí eu vou analisar esse outro carbono aqui agora. Ele faz 1, 2, 3, 4 ligações simples. Ele é um sp3. A mesma coisa esse outro. Também vai ser um sp3. E esse daqui também vai ser um sp3. Então, nós podemos afirmar que é esse composto orgânico que chama-se butano aqui, que é carbono e hidrogênio, ele tem 4 ligações, né? 4 carbonos de hibridização sp3 e 13 ligações sigmas, tá? Então, são mais ou menos desse jeito que eu fiz o exemplo aqui agora, que é cobrado nas questões de Enem vestibular. Ele vai te dar um composto orgânico, que pode ser um composto orgânico
grandão, gigantesco, ou pode ser um composto orgânico menor, e aí ele vai pedir, né, para vocês apresentarem os tipos de hibridização desse composto e o tipo, né, de se são ligações sigmas e pis e o número delas. Então, você tem que contar as ligações covalentes, todos os tracinhos, todas as ligações que esse composto fizer, você tem que contar, tá? Você tem que contabilizar. Beleza, vamos lá para a página 8 em diante agora, para a gente quase fechar o nosso conteúdo da aula de hoje. Vou voltar aqui. Então, é o seguinte, ó. Como que são estabelecidos... Eu ia preencher essa tabela, que é justamente a tabela da página 7, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá? Que a Victoria perguntou. É essa tabela aqui que eu trago para preencher, tá? Então, CH4 são 4 ligações simples, sigmas, hibridização SP3, né? Geometria tetraédrica. Aqui nós temos uma trigonal plana, 2 simples e uma dupla, que é SP2. Aqui a gente tem uma geometria linear, uma simples e uma tripla, chamada de SP3. E no último exemplo, a gente também tem uma geometria, né, da ligação covalente também linear, com 2 ligações duplas, também conhecida como SP2, tá? E aqui são o ângulo da ligação. O professor Aires vai cobrar lá na questão do Enem o ângulo. Normalmente vem descrevendo, tá? Ele pode falar assim, a ligação tetraédrica de 109 graus, ponto 28, ele pode falar. Mas ele não vai te pedir para você responder. Nunca fiz uma questão pedindo para ele marcar o ângulo da geometria, tá, gente? Só se estiver muito doidão o Enem. Ele vai te perguntar sobre a hibridização, sobre o número de ligações sigmas, talvez a geometria, né, do composto orgânico, mas esse negócio do ângulo aí eles não cobram, não. Seguindo no livro de vocês depois, aí ele fala da tetraédrica, né, do nome das geometrias, e fala que os compostos orgânicos, eles são ligados em cadeias orgânicas, que a gente chama de encadeamento, né? Então, ó, os compostos orgânicos, eles se ligam através de ligações covalentes, chamadas cadeias carbônicas, né? Isso é um encadeamento. Esse encadeamento dos compostos orgânicos aí, né? Ele vai acontecer seguindo a regra do octeto, fazendo a ligação química, e normalmente a gente vai utilizar o carbono vai se ligar com o hidrogênio, que são o que a gente chama de hidrocarbonetos, é o principal composto. Depois, ó, primeiro vem o hidrogênio, né, o mais utilizado. Depois, o carbono pode se ligar com o oxigênio e com o nitrogênio. Essa é a frequência. Então, o carbono frequentemente se liga com o oxigênio e se liga com o nitrogênio, tá? E com o hidrogênio, que é o primeiro lugar. Mas depois a gente tem também as cadeias que a gente chama dos organogênios, que são outros halogênios, outros ametais, né, que fazem ligações também com o carbono, que podem ser eles, né, o enxofre, são compostos sulfurados, o fósforo, o flúor, né, que são haletos orgânicos, o cloro, bromo e ouro. Então, assim, por isso que quando a gente estuda a química orgânica ela tem várias funções orgânicas. A principal e a primeira função são os hidrocarbonetos, que é carbono com hidrogênio, tá? Depois a gente tem os compostos orgânicos oxigenados, que é o segundo principal grupo, que aí vem cetona, vem éter, vem éster, vem vários compostos que vocês vão conhecer, e depois vem os compostos nitrogenados, né, que é a amina, a amida, o nitrato, entre outros, ok? E depois a gente tem outros compostos orgânicos, os sulfurados, os derivados de fósforo, os haletos orgânicos, né, então são funções orgânicas. Por isso que a gente tem o álcool, tem cetona, porque com quem o carbono se liga, vai formar um grupo funcional diferente, que é o que a gente vai aprendendo aí, e por isso que a base é o principal da vida de vocês, aí, da vida acadêmica de vocês.
Depois, em sequência, lá na página 9, que é o que a gente vai fechar a nossa aula hoje, que está quase acabando, nós já vimos o quê? A tetravalência do carbono, que eles se ligam com 4 ligações de valência, né? Compartilham 4 elétrons, podendo se combinar, formando cadeias carbônicas, né? O que são as cadeias carbônicas? Vou até rabiscar aqui para vocês, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Beleza. Cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, gente, nada mais são encadeamentos de carbono, que eu acabei de citar. Nesse caso, ó, o carbono se ligando com o hidrogênio. Existem maneiras da gente representar as cadeias carbônicas. A primeira fórmula é a fórmula estrutural. É quando você coloca os tracinhos da ligação covalente, igual nós aprendemos lá na primeira série. Então, essa daqui é a fórmula estrutural do carbono, tá? Então, eu tenho 4 carbonos. But, por quê? Porque são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E eu vou completar esses carbonos com hidrogênio, até eles ficarem estáveis. Então, esse carbono está fazendo 4 ligações, esse outro carbono está fazendo 4 ligações, e assim sucessivamente. Então, a fórmula estrutural são os tracinhos. Aqui é a mesma coisa, ó. É uma fórmula estrutural, mas de uma cadeia fechada, tá? Essa daqui é um composto orgânico de cadeia aberta. Aí aqui embaixo, fórmula estrutural condensada. Ela tem tracinhos? Tem. Mas em vez de eu deixar todos eles abertos, o que eu fiz? Ó, é o butano também. Eu peguei, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, ó, 4 carbonos. Só que eu peguei esses 3 hidrogênios aqui e condensei. Então, eu coloquei CH3. Não tem 2 hidrogênios nesse carbono? CH2. Não tem 2 aqui? CH2. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Se eu colocar assim, ó, CH3, H2C, H2C, H3C. Eu mudei o composto? É outra coisa? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Vai aí, alguém fala para mim, chuta ou escreve no negocinho aí, no chat. Tá certo ou tá errado, gente? Eu posso representar esse composto do butano daquele jeito que eu escrevi de novo ali? Acho que tá certo. Tá certo, por quê? A ordem não altera, né, o composto. Eu posso colocar o hidrogênio na frente do carbono, ou eu posso colocar o carbono na frente do hidrogênio. Mas tem que seguir só o número de ligações certinho, né? Isso aí tem que seguir mesmo. Mas a ordem que eu vou colocar, se é CH3 ou se é H3C, não interfere, tá, gente? Porque tem gente que pergunta. Às vezes a gente vai fazer uma correção de química orgânica, e aí a pessoa escreveu assim, CH3. Aí eu escrevo lá H3C, aí a pessoa, pronto, já tá errado na mente dela. Mas, gente, a ordem não importa, tá? Então, é a mesma coisa, tá certo? Mas, Pro, Oi. isso é só nos compostos orgânicos? Só nos compostos orgânicos, tá? Não interfere a ordem que você vai escrever a fórmula estrutural dela, ou condensada. Desde que ela siga a regra do octeto, né? Esteja fazendo as ligações corretas. Não interfere. Se você vai colocar o hidrogênio primeiro ou o carbono primeiro, a ordem ali não vai interferir. Voltando, aqui é a mesma coisa, a fórmula condensada do ciclo propano. Uma fórmula, gente, que cai muito, eu vou até que fazer de vermelho aqui, ó, cai muito no Enem, no vestibular, chama-se a fórmula em linhas, né? O que é a fórmula em linhas? Você tem que lembrar que cada vérticezinha dele, cada pontinha aqui, ó, tem um carbono. Então, 1, 2, 3, 4. Eu não falei que tem que ter 4 carbonos? E escondidinho, tá escondido, tá? Em cada carbono aqui, ele tem os 3 hidrogênios dele, CH3. Aqui não tem 2 ligações, ó, 1, 2, aqui tem 2 hidrogênios. Aqui também já não tem 1, 2 ligações, aqui tem 2 hidrogênios. E aqui só tem uma ligação, 1, 2, 3. Então, quando for fórmula em linhas, vocês têm que lembrar que cada vértice tem um carbono. Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, ó, ciclo propano são 3 carbonos. Prop vem de 3, ó, 1, 2, 3. Então, tem 1, 2, 3.
Escondido em cada carbono ali, a gente tem os hidrogênios, tá? Os hidrogênios estão aqui compartilhando as ligações. Então, tem já tem 2 ligações, 2. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Já tem 2 ligações desse carbono, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa esse outro carbono, já tem 1, 2, porque é uma ligação covalente, é um compartilhamento. 3, 4, ok? Então, cai muito fórmula em linhas, tá? E essa fórmula em linhas vai ter só linhazinha. Você tem que lembrar que tem carbono em cada vértice e que escondido, né, nós temos os hidrogênios. Gente, vocês sabem, vocês já perguntaram, já viram alguma questão de química orgânica ou estão vendo agora pela primeira vez? Olha esse último exemplo aqui, ó, do livro de vocês. Vocês sabem o que representa esse tracinho, esse linha tracejada e essa linha pretinha? Ou vocês acham que é só um desenho para ficar mais bonitinho? Eu sei porque eu acabei de ler. Então, ó, seguinte, antes de vocês passarem a cola, que vocês já leram, né? Ele em 3D. O composto orgânico, como eu acabei de falar para vocês, a ordem não interfere. Por quê? Porque eles são compostos tridimensionais. Então, eles estão em 3D. O que significa isso? Quando está todo pintadinho de preto, quando está todo preenchido de pretinho essa linha, essa ligação covalente, significa que ela está para frente, né? Então, a gente fala na frente do composto. Pensa que esse hidrogênio está virado para frente. Quando eu tenho a linha tracejadinha, significa que esse meu hidrogênio está atrás do carbono. E quando ele está só o tracinho, significa que ele está no mesmo plano. Está retinho com o carbono. Tá? Mas para que serve isso? Porque o composto ele pode ser representado tridimensional. É para você saber o direcionamento e classificar a geometria dele. Tá? Então, é só o plano mesmo do composto orgânico, tridimensionalmente ali, né? Que ele pode ter a rotação. E você classificar melhor, assim, a geometria, tá? Mas vocês vão se deparar muito com isso nas questões. E eu falei isso para vocês porque são coisas que as pessoas me perguntam, professora, o que significa? Então, vamos lá. Ó. Isso daqui significa que está no plano para frente. Então, significa que esse hidrogênio está na frente desse carbono. Eu estou olhando ele para frente, tá? Agora, esse tracejadinho aqui, ele está no plano atrás. Eu vou colocar plano atrás. Vamos, gente, vamos escrever. Plano atrás. Vamos. Plano atrás. E quando ele só tem a linha, ele tá no mesmo lado, tipo, como se estivesse perpendicular, né? Se estiver linear ali, é o carbono. Então, ó, observa que aqui é a fórmula tridimensional, tá? A mesma coisa na cadeia fechada. Então, o que tá todo pintadinho aqui, pretinho, significa que está no plano para frente. O que está tracejadinho está atrás do carbono, desse carbono a ligação, tá? E nós temos também a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é quando eu conto todo mundo. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou usar o plano tridimensional para a gente fechar com a parte molecular. Eu vou contar quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4. Se é composto orgânico, o carbono vem primeiro. Então, C4. Depois, esse carbono está se ligando com quem? Com hidrogênio. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Beleza? Essa é a fórmula molecular, tá? A mesma coisa aqui, ó. Quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3. Se é um composto orgânico, que é o que a gente vai estudar agora, o carbono vem primeiro, na fórmula molecular, tá? Então, vai ficar C3. Quantos hidrogênios a gente tem? A gente tem 6 hidrogênios, C3H6. E o nome disso é a fórmula molecular. Então, vamos lá, nós vamos fechar nossa aula de hoje. Nós vamos continuar na próxima aula, tá? E hoje nós vimos, né, fechando aqui,
Quais são as maneiras da gente representar uma cadeia carbônica? Fórmula estrutural condensada, quando eu não deixo todos os tracinhos, eu condenso, eu simplifico isso, tá? Depois a gente viu a fórmula em linhas, que é só as linhazinhas, que eu tenho que lembrar que cada vértice tem carbono e que escondido nesse carbono eu vou ter hidrogênio para completar essa ligação, tá? Depois, fórmula tridimensional, quando ela for representada com um tracinho todo pintado de preto, que está para frente, aquele elemento que está se ligando ao carbono, tridimensionalmente, ou tracejadinha, que significa que aquele ligante que está se ligando ao carbono está no plano atrás. E a fórmula molecular, tá? Então, se ele falar assim, olha, eu tenho CH4. CH4 é um composto orgânico, é o metano. Quantos carbonos ele tem? 1. Esse 1 carbono está fazendo 4 ligações simples, CH4. Então, nosso planejamento da nossa aula de hoje era até a página 9, e nós fechamos. Então, eu apresentei o que é a introdução da química orgânica, mostrei para vocês algumas classificações, e eu vou pedir o seguinte, que vocês façam a leitura, né, da página 10, e na próxima aula, eu vou terminar de explicar a classificação de carbono primário, secundário e terciário, então faça a leitura, e vou explicar como que vocês vão fazer as atividades iniciais que eu passei para vocês, tá? Isso na próxima aula, beleza? Alguma dúvida para a gente fechar nossa aula de hoje? Não? Gente, ó, tchau, tchau, então, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, né? Até a próxima aula. Bye, bye. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.